filho escolhido, a vida do Senhor, que seja um incentivo para cada um de nós, fazendo-nos lembrar que o nosso tempo aqui se passa rapidamente, que possa incentivar-nos a viver o tempo e servir ao Senhor para a sua glória. Para introduzir o assunto, eu quero ler 3 versículos. Primeiramente no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Os irmãos estavam me explicando o sistema que usaram em outras oportunidades e vamos fazer a mesma coisa, ir até mais ou menos a metade do estudo. Então, permitir um intervalozinho para alguém tomar água e depois continuar. Malaquias, 3º capítulo, e o versículo 1. Eis que eu envio meu anjo e preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. De repente virá ao seu templo o Senhor. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, no último livro do Novo Testamento, Apocalipse, e o 1º capítulo. Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens. Agora no último capítulo, capítulo 22. E o versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Certamente cedo vem. Que Deus possa ajudar-nos a entender a sua santa palavra. A vinda do Senhor é um dos assuntos mais destacados em toda a Bíblia. Começando no livro de Gênesis e aparecendo através de todas as Escrituras até que chegamos no livro de Apocalipse. O Velho Testamento fala muito a respeito da vinda do Senhor. O Novo Testamento também. Mas eu gostaria de começar hoje destacando um ponto bem simples, mas fundamental. Na Bíblia, vemos duas do Senhor. Talvez você ache que não há nenhuma necessidade de mencionar isto, é uma coisa tão clara, tão óbvia. Ele veio a primeira vez e ele virá a segunda vez. Mas eu gostaria de destacar este fato, que a Bíblia fala destas duas vindas. Para nós, é muito fácil ver isto na Bíblia, porque nós vivemos entre estas duas vindas.
primeira vinda já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele apareceu em Belém. Ele ficou alguns anos aqui e foi embora. E ele virá a segunda vez. Mas é importante que observemos este fato. A Bíblia fala destas duas vindas. Estou destacando isto por uma razão. Para nós, parece desnecessário, mas para aqueles que viviam neste mundo antes da sua primeira vinda, para pessoas como Abraão, como Jeremias, Daniel, João Batista, para estas pessoas parecia muito difícil entender as profecias a respeito da vida do Senhor. Eles tiveram muitas dificuldades, havia muita confusão, porque nem todos perceberam que o Velho Testamento fala de duas vindas. E por não perceber que havia duas vindas, havia muitas dificuldades e perplexidades para os salvos daquele tempo. E isto para nós é importante, porque no dia em que nós vivemos, também existe muita confusão, muitas dificuldades a respeito das profecias da segunda vinda de Cristo. E quando analisamos o Velho Testamento, descobriremos por que há tanta confusão no dia de hoje. E descobriremos que é pela mesma razão que houve confusão em tempos passados. Por exemplo, no Velho Testamento está escrito que o Senhor viria. Essas promessas e profecias começam no livro de Gênesis. Podemos ver uma promessa dada a Adão e Eva, que a semente da mulher viria para libertar a raça humana. Vemos promessas e profecias mais claras ainda no livro de Gênesis, por exemplo, quando fala daquele que viria com cetro na sua mão, da descendência de Judá, o rei que havia de reinar. Esta esperança da vinda do Senhor fortalecia os salvos de todos os tempos, desde Adão e Eva até agora. Mas, como já disse, nem todos naqueles tempos perceberam que há duas vindas, porque o Velho Testamento falava de um rei que havia de vir com cetro na sua mão, ele havia de reinar. Gênesis 49. Isaías também falou muito a respeito da glória e do poder deste que havia de vir. Ele disse em capítulo 9 que um menino havia de nascer, um filho seria dado, e o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade,
e o governo estaria sobre os seus ombros. Ele havia de reinar, e o reino dele seria glorioso. Isaías falou muito a respeito disso. Veja, por exemplo, o capítulo 11, e muitas vezes naquela profecia, destacando a glória deste vencedor, deste soberano que havia de vir. Daniel também falou dele. Falou que o seu reino jamais teria fim. Ele viria para destruir o poder dos gentios, para pó os impérios dos homens. E o capítulo 7 de Daniel diz que ele reinará para sempre. Zacarias também. Lembra das profecias de Zacarias? Especialmente no capítulo 14, onde vemos o Senhor chegando para subjugar os inimigos, para libertar o seu povo, para estabelecer o seu reino e impor neste mundo a sua vontade. Como será glorioso este reino! Mas acontece que, se nós lemos estas profecias outra vez, veremos que os mesmos profetas falam coisas que parecem contraditórias. Isaías, que falou tanto da glória e do poder deste rei, ele também mostrou que este que havia de vir seria desprezado, o mais indigno entre os homens, um homem de dores, um que sabe o que é padecer. Disse mais, disse que este seria cortado da terra dos viventes, seria ferido, oprimido, seria moído. E o salmista entrou em mais detalhes, mostrando que as mãos e os pés seriam traspassados, ele seria açoitado. Zacarias, que falou tanto da sua glória e do seu poder, falou que ele seria ferido e morto, e as ovelhas seriam dispersas. E para o povo de Deus naquela época ler essas profecias, havia muita dificuldade em reconciliar estas aparentes contradições. Até o apóstolo Pedro nos conta isso. Lemos em 1 Pedro capítulo 1 que aqueles profetas que escreveram, incluindo Zacarias, Isaías, Daniel e os outros, eles examinavam os seus próprios escritos para ver se entendessem, se poderiam compreender o tempo, o que ocasião de tempo em que aconteceria os sofrimentos que haviam de vir sobre Cristo e as glórias que lhes haviam de seguir. É assim que Pedro expressa a perplexidade daqueles santos do Velho Testamento, examinando as Escrituras, investigando, querendo saber em que tempo, que ocasião de tempo poderia acontecer tantos sofrimentos e ainda a glória predita. Mas toda esta dificuldade surgiu por uma razão. Muitos daqueles não perceberam que haveria duas vidas. Não há contradição no Velho Testamento. Aquelas profecias que falam de sofrimento, de morte, de rejeição, eram verdadeiras.
E também aquelas profecias que falavam da glória, da majestade, do poder do Senhor, também eram verdadeiras. Não havia contradição, porque se referem a duas vindas diferentes. Para nós é fácil ver isto. A primeira aconteceu. Ele veio em graça, humilde, foi desprezado, foi rejeitado, foi ferido, foi morto. Tudo isto se cumpriu. E a segunda vinda, em glória, em poder, ainda há de acontecer. Não há dúvida, não há contradição, não há dificuldade em entender isto hoje, já que temos a luz do Novo Testamento. Mas veja o problema para aqueles santos. Mas eles deviam ter entendido. O Senhor poderia ter dito a eles o que ele disse para aqueles dois que estavam andando na estrada para Emaús. Lembra como o Senhor disse em Lucas 24 e 25? Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas falaram. Nécios, tardos de coração para crer tudo. Estavam acreditando sim naquelas profecias que falavam da glória, do poder do Messias. Mas estavam deixando de lado aquelas partes que pareciam contradizer isto. As profecias da rejeição, do sofrimento, e estavam em dificuldades, sem poder entender direito, porque não creram em tudo, creram apenas numa parte daquilo que os profetas diziam. E este é o problema de Deus, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, irmão, vemos claramente que há dois aspectos da segunda vinda. Nem todos enxergam isso, nem todos concordam. Mas se não perceber que há dois aspectos distintos, separados por um intervalo de vários anos, vai se encontrar na mesma dificuldade em que estavam aqueles do Velho Testamento. Se eles tivessem percebido que o Velho Testamento fala de duas vindas, e que entre essas duas vindas há um intervalo de muitos anos, todas as profecias teriam se encaixado sem problema, sem dificuldade. Se nós hoje enxergamos que o Novo Testamento fala de dois aspectos da segunda vinda, e que entre estes dois aspectos, duas etapas, haverá um intervalo de vários anos, então veremos com clareza que todas as profecias no Novo Testamento e no Velho se encaixam, se entrosam. Veremos uma profecia completa e perfeita. Mas se não enxergamos essas duas etapas e o intervalo que as separa, estaremos em dificuldade, teremos confusão, não poderemos entender. Tendo dito isto, eu preciso falar que há realmente dois aspectos distintos da segunda vinda de Cristo.
O problema não é tanto nesta parte. Eu acho que quase todos enxergam dois aspectos da vida de Cristo. O problema realmente acontece quando começamos a falar do intervalo que separa esses dois aspectos. Mas para começar, vamos às provas. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele deixou uma promessa como sello. Ele viu a tristeza nos seus rostos. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Se eu for, eu virei outra vez. Uma promessa clara. Eu virei outra vez. Mas veja o que segue. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu vir para buscar o seu. Mas quando chegamos na carta aos Colossenses, no 3º capítulo, lemos da vida do Senhor outra vez, e lemos que ele vai se manifestar com todos os seus santos. Judas também fala disto. O Apocalipse também fala que ele vai vir com os seus. Agora coloque esses dois fatos lado a lado. João capítulo 14, ele virá para buscar o seu. Colossenses capítulo 3, ele virá com os seus, acompanhado pelos seus. Dois aspectos diferentes, duas etapas. Ele virá para buscar o seu. Mais tarde, ele virá com o seu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele virá até aos ares. Ele sairá do céu, o mesmo Senhor descerá do céu, virá até os ares. Nos arrebataremos, subiremos para encontrar com Ele nos ares. Mas também lemos em Zacarias capítulo 14 que ele virá até a terra. Eu cito Zacarias 14 porque este capítulo é mais específico. Tem muitos lugares que falam da sua vinda à terra, mas em Zacarias 14 mostra que ele virá até o Monte das Oliveiras. Você lembra em Atos capítulo 1? Que ele estava no Monte das Oliveiras quando ele subiu. E os anjos disseram: este mesmo Jesus, que vocês viram subir, ele virá da mesma forma. E Zacarias 14 mostra que virá até o mesmo lugar, no Monte das Oliveiras. Tessalonicenses diz que ele virá até os ares. Zacarias diz, ele virá até a terra, o Monte das Oliveiras. Em 1 Coríntios capítulo 15, vemos que a sua vinda será uma surpresa, repentina. Ele virá num abrir e fechar de olhos. E nós estaremos com ele lá nos ares. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E num abrir e fechar de olhos estaremos com ele.
Ninguém sabe o momento da sua vida. Já que vai acontecer num piscar de olhos, é claro que ninguém vai enxergar coisa alguma. Mesmo se fosse avisado que ele virá até os ares para buscar os seus, tal dia, tal hora, tal segundo, e você ficasse esperando para ver, aconteceria com tanta rapidez que o olho humano não poderia captar aquilo. Imagine, aqui agora, nesse instante, e num piscar do olho já estamos além da lua. Uma rapidez que o seu olho não é capaz de captar. Ninguém verá, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Mas nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 1 que ele virá com as nuvens e todo olho o verá. Mateus capítulo 24 também fala disso, que todos os povos se lamentarão vendo o Filho do Homem vir sobre as nuvens. 1 Coríntios 15 diz que ninguém vai ver coisa alguma. Apocalipse mostra que todo mundo vai ver. Mas não é uma contradição. Se entendemos que estão falando de dois aspectos diferentes, duas etapas distintas da segunda vinda de Cristo. Diz Hebreus capítulo 9 que ele vai aparecer a segunda vez sem pecado. Agora precisamos explicar o que isto quer dizer. Claro que o Senhor Jesus Cristo nunca pecou, não tem pecado, nele não havia pecado, ele é santo. Ele é o único que era incapaz de pecar, porque ele é Deus. Então, quando fala dessa segunda vinda como sendo uma vinda sem pecado, não quer dizer que em outras épocas Cristo teve pecado. Não é isso. Mas é que na primeira vez, quando ele veio para resolver a questão do pecado. Veio para tratar deste problema. Veio para morrer pelos pecados, para tomar sobre si o nosso pecado. Mas a segunda vez vai ser diferente. Não vai vir para tratar do pecado, diz Hebreus capítulo 9. Até o contexto de Hebreus deixa isto claro. Ele mostra o sumo sacerdote em Israel. No dia da expiação, o sumo sacerdote aparecia perante o povo duas vezes, prefigurando as duas vindas de Cristo. A primeira vez, ele apareceu no pátio do tabernáculo, naquele altar de bronze, oferecendo o sacrifício do Calvário, uma figura da primeira vinda de Cristo. Ele apareceu para tirar o pecado. E naquele contexto, o Hebreus diz que Cristo apareceu para tirar o pecado, para oferecer a si mesmo em sacrifício. Mas depois daquele sacrifício, o sacerdote deixou o altar, entrou no tabernáculo e entrou atrás do véu, no Santo dos Santos, na presença de Deus. E Hebreus diz, assim Jesus Cristo, tendo oferecido um único sacrifício, entrou no próprio céu para aparecer por nós perante Deus. E como Israel esperava no dia da expiação, enquanto o sumo sacerdote entrava para fazer expiação levando o sangue dos animais, assim nós hoje, redimidos pelo sangue de Cristo,
Sabemos que o nosso sumo sacerdote já entrou além do véu. Como Israel esperava que ele aparecesse a segunda vez. Até usar. Em outro lugar fala que ele vem até a terra. Fala que ele vem para buscar os seus. Em outro lugar fala que ele vem com os seus. Fala que ele virá de repente, sem que ninguém possa perceber. Fala também que ele virá publicamente e todo olho o verá. Ele virá sem tratar da questão do pecado. Ele virá para julgar os pecadores. Estes e outros contrastes mostram claramente que existem ou haverá duas etapas distintas da segunda vida de Cristo. Outra coisa, entre essas duas etapas existe um intervalo de vários anos. Mas vamos deixar isso para depois do intervalo. Vamos parar aqui por alguns instantes, poucos minutos. Se alguém precisar tomar uma água, pode tomar. Mas antes do intervalo, vamos curvar as nossas cabeças em oração. Nosso Deus e amado Pai, te damos graças pela esperança gloriosa que temos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças que Ele já veio para os pecadores e hoje somos salvos. Ele entrou na tua presença para interceder por nós nos méritos do seu próprio sangue. E hoje esperamos que Ele apareça a segunda vez, sem pecado, para nós que o esperamos. Pedimos a tua ajuda, ó Pai, na continuação deste estudo, para que possamos perceber com clareza os detalhes desta nossa esperança, para que possamos estar a perseguir, servindo o Senhor até que Ele venha. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só um pequeno intervalo e logo recomeçamos. Vamos ler mais uma vez aquele versículo que já lemos no finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Já temos observado que o Novo Testamento há dois aspectos distintos da segunda vinda de Cristo. Duas etapas. Ele virá até os ares para buscar os seus, e ele virá até a terra com os seus. Eu gostaria de mostrar agora que há um intervalo de vários anos entre essas duas etapas da vinda dele. Ele virá até os ares, depois haverá um período de vários anos antes que ele venha até a terra. Eu creio que quase todos os cristãos concordam que há dois aspectos da sua segunda vinda, mas muitos não concordam que haja um intervalo entre estas duas etapas. Muitos pensam que ele vem até os ares, vai dar uma paradinha, chamar os seus e vão subir para encontrar com ele, e imediatamente eles vêm até a terra, assim reconciliando as duas coisas, mas eliminando um intervalo. E acham que tudo isto acontecerá na mesma hora, a vinda até os ares e imediatamente até a terra.
a vinda para buscar os seus, e imediatamente com eles virá até a terra, e assim por diante. Mas eu gostaria de apresentar a vocês algumas razões porque dizemos, até com dogmatismo, que haverá um intervalo de vários anos entre o arrebatamento e a segunda vinda à terra. Em primeiro lugar, se você pensar no plano profético das coisas que vão acontecer no céu depois do nosso arrebatamento, você verá que este plano exige que haja um intervalo entre as duas partes da segunda vinda. Uma vez que o Senhor venha para buscar os seus, o que vai acontecer lá em cima é, primeiramente, o tribunal de Cristo. Vemos isto em 1 Coríntios capítulo 4, onde lemos que não devemos julgar nada antes de tempo, até que o Senhor venha. Porque quando Ele vier, Ele vai resolver todas estas questões. Nós não somos os juízes e nós não podemos julgar certas coisas agora, mas deixar estas coisas até o Senhor venha. Porque quando Ele vier, 1 Coríntios 4, versículo 5, Ele resolverá isto no tribunal de Cristo. Há outras passagens, como Romanos 14, como 2 Coríntios também, que falam do tribunal de Cristo. Mas o trecho que entra em mais detalhes talvez seja 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 a 15. Ele mostra como será o tribunal de Cristo. Mas o que temos de verificar é este fato. Este tribunal terá lugar na vinda do Senhor para buscar os seus. Ele vai nos arrebatar daqui e vamos comparecer perante Ele. E Ele naquela hora vai examinar as obras de cada um. Não vai entrar na questão do nosso pecado, da nossa salvação. Isso já foi resolvido. Mas como salvos, somos servos. E Ele vai avaliar o serviço de cada um de nós. 1 Coríntios 3 diz que Ele vai examinar a obra de cada um. Se a obra de alguém for aprovada, resistindo à prova de fogo, aquele terá galardão. Se a obra de alguém for reprovada, reduzida a cinzas pelo fogo que prova, este tal sofrerá dano, porém ele próprio é salvo. Não perde o seu lugar no céu, mas a Bíblia diz: sofrerá dano. Agora, este tribunal de Cristo, quando a obra de cada um de nós será avaliada, acontecerá depois do nosso arrebatamento. E depois, Apocalipse capítulo 19 nos fala das bodas do Cordeiro. E naquele capítulo 19 de Apocalipse, temos uma visão da esposa, da noiva do Cordeiro. Ela parece já preparada para o casamento, vestido de linho finíssimo, branco e puro. E o mesmo capítulo 19 interpreta o símbolo e diz que esse linho fino, branco e puro representa os atos de justiça dos santos.
atos que eles... Estes salvos já têm passado pelo tribunal de Cristo, os seus atos têm sido avaliados, já recebem o seu galardão, e figurativamente, vestidos com este galardão, como resultado do seu serviço fiel, estão preparados para as bodas do Cordeiro. Depois disto, em Apocalipse 19, vemos o Senhor Jesus saindo do céu, voltando à terra, junto com os seus. Veja então o que temos percebido. Acontecerá o arrebatamento. E lá em cima no céu, depois do arrebatamento, haverá o tribunal de Cristo, e depois as bodas do Cordeiro, e depois Cristo voltará à terra, para que possa haver o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Entre o arrebatamento e a vinda à terra tem que haver um intervalo. Estes dois acontecimentos exigem que haja um intervalo. Não indicam o tempo necessário, mas pelo menos podemos afirmar, baseado no plano profético das coisas celestiais que acontecerão depois do arrebatamento, que tem que haver um intervalo entre o arrebatamento e a vinda de Jesus Cristo à terra. Agora vamos para outra prova. Desta vez, em vez de considerar os acontecimentos no céu, vamos pensar naquilo que vai acontecer na terra depois do nosso arrebatamento. E para isso temos de considerar o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, você vai observar que no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a igreja aparece muito, ocupa um lugar de destaque. Nos capítulos 2 e 3, vemos igrejas locais aqui na terra, testificando, trabalhando. Algumas delas conseguindo vitórias, outras sofrendo derrotas. Vemos as igrejas na terra, até o final do capítulo 3. Se você continuar lendo capítulo 4, 5, 6 até 18, você não vai encontrar mais a igreja em relação à terra. Nenhuma menção da igreja, nenhuma figura da igreja, nenhuma indicação qualquer que a igreja possa estar na terra naquele tempo. No final do capítulo 3, a igreja desaparece e reaparece no capítulo 19, lá no céu, preparada para as bodas do Cordeiro. Agora, uma coisa que deve observar: quando terminou o 3º capítulo e a igreja desapareceu desta cena terrestre, o capítulo 4 começa com uma porta aberta no céu e uma voz dizendo: sobe aqui. E João, em espírito, foi arrebatado para o céu, como se fosse uma figura do que vai acontecer com a igreja quando as igrejas terminam o seu testemunho aqui na terra. Serão arrebatados todos os salvos para encontrar com o Senhor lá no céu.
E quando João foi arrebatado e viu a porta aberta no céu, olhou lá dentro e viu Deus sentado num trono, e ao redor mais 24 tronos com 24 anciãos, figura dos salmos. E durante os capítulos 4 a 18, a igreja não está na terra. Desaparece no final do terceiro capítulo e reaparece vindo do céu como o Senhor no capítulo 19. Isso quer dizer que entre o arrebatamento, a primeira etapa da segunda vinda, e a sua vinda à terra, tem que acontecer tudo que temos em Apocalipse, capítulos 4 a 18. Deixe-me repetir isso. Tudo que nós temos em Apocalipse 4 a 18 acontecerá depois do arrebatamento da igreja e antes da vinda do Senhor à terra. Se você ler aqueles capítulos, você vai ver que este intervalo é de vários anos. Por exemplo, no capítulo 13 você vai ler, provavelmente teremos a oportunidade de olhar mais de perto nisto, mas diz no capítulo 13 que ele vai vencer e prevalecer durante 3 anos e meio, 42 meses. Já é um bom tempo. Você lê em outros capítulos de outras coisas que têm que acontecer, indicando que esse intervalo é de vários anos. O plano profético das coisas que hão de acontecer na terra, como vimos em Apocalipse, exige que haja um intervalo entre o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus à terra. Vamos para outra coisa. O Novo Testamento apresenta vários sinais que hão de preceder a vinda do Senhor à terra. Por exemplo, Mateus capítulo 24 apresenta muitos sinais de coisas que hão de acontecer antes que o Senhor venha à terra. Os discípulos perguntaram: qual será o sinal da tua vinda? E ele respondeu. Eu vou escolher 2 coisas daquele capítulo que vão mostrar para nós claramente que naqueles dias de Mateus 24, os dias que precedem a segunda vinda à terra, a igreja não estará aqui na terra. Primeiro, naquele capítulo 24 ele diz, deve ser o versículo 15, que vai aparecer uma abominação de desolação, uma imagem, que vai aparecer no lugar santo. E ele diz, quando vocês veem isto, os que estiverem na Judeia, fujam. Vai aparecer uma abominação no lugar santo. É essa expressão que eu quero que você repare. Um lugar santo. Aqui na terra, o contexto mostra onde que é. É Jerusalém. Mas eu pergunto para vocês, existe algum lugar santo na terra hoje? Algum lugar que nós temos de considerar como lugar santo? Nesse sentido, não existe. No Velho Testamento tinha. Deus mandou fazer um templo em Jerusalém, e uma certa parte daquele templo era um lugar santo.
havia o Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, e somente se lhe cumprisse as exigências de Deus. Mas hoje, numa dispensação completamente diferente, o Novo Testamento diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e não existe nesta terra hoje um lugar santo neste sentido. Mais uma coisa, ele disse para estes que deveriam fugir, vendo aquela abominação no lugar santo, e deveriam orar para que a sua fuga não acontecesse no sábado. Por quê? Para nós hoje não teria problema algum. Lá no tempo do Velho Testamento haveria problema, porque era obrigado a observar aquele dia de descanso. Não poderia nem acender um fogo em casa no dia de sábado. Qualquer um que não observasse o sábado deveria. Era uma lei do Senhor. Mas o Novo Testamento nos proíbe de observar o sábado. Quando alguns cristãos nos dias apostólicos começaram a observar o sábado e dias assim, Paulo disse: receio de vós que tenha trabalhado em vão. Vocês querem voltar outra vez para estes rudimentos fracos? Ninguém vos julgue por causa de dias de sábado ou coisas semelhantes. Mas, antes da vinda do Senhor Jesus à terra, Mateus 24 mostra que a observância do sábado estará em vigor novamente, o que indica claramente que a igreja não estará mais aqui. Terá sido arrebatado antes, porque enquanto a igreja está aqui, não haverá um templo santo, nem tampouco a obrigação de observar o sábado. Mateus 24 mostra que os dias que precedem a vinda de Jesus Cristo à terra pertencem a uma outra dispensação. Portanto, a igreja terá de ser arrebatado algum tempo antes da vinda do Senhor, até haver um intervalo. Mais uma razão para completar. Já temos considerado o programa profético no céu e na terra. Temos considerado as coisas que precedem a segunda vinda de Cristo à terra. E agora, as coisas que sucedem, que vão acontecer depois da sua vinda. Quando ele chegar aqui na terra, o que ele vai fazer? E o que ele vai fazer é mais uma prova de que haverá um intervalo de alguns anos entre o arrebatamento e a sua vinda à terra. Porque quando ele chegar, entre outras coisas, ele vai julgar a nação de Israel. Ezequiel nos conta, capítulo 20, e em outras passagens também, que ele vai levar Israel, a nação, para o deserto. Quando ele voltar, Israel estará esparramado entre todas as nações, como está no dia de hoje. Mas ele vai juntar este povo, trazendo este povo dos quatro cantos da terra, mas não vai levá-lo diretamente à terra prometida. Ele diz em Ezequiel que vai ser como no dia em que saíram do Egito. Ele vai levá-los para o deserto e vai julgá-los. Vai separar os bons dos maus, os salvos dos perdidos. Vai tirar do seu reino os que ofendem, e ficarão só os salvos.
Mas olha, se a sua vinda à terra acontecer no mesmo dia do arrebatamento, como que ele vai fazer uma separação assim? Porque no arrebatamento, todos os salvos irão. Se na sua vinda à terra, ele encontrar muitos salvos entre os israelitas, é porque houve um intervalo de vários anos, onde muitos de Israel ouviram a pregação e se converteram. Não pode ser no dia do arrebatamento, porque todos os salvos serão arrebatados e não haverá nenhum salvo em Israel naquele momento. Mas durante os anos do intervalo, o Evangelho será pregado, como veremos ainda esta semana. E muitos em Israel ouvirão e vão crer e serão salvos. E quando ele voltar à terra, ele vai fazer outra separação. Mas não é só Israel que será julgado na sua vida à terra. Mateus 25 nos mostra que as nações, os gentios, serão reunidas também perante o trono da sua glória, provavelmente em Jerusalém, e ele vai separar as ovelhas dos bodes. Isto não acontece no dia do arrebatamento, porque o arrebatamento teria feito a separação. Não haveria na terra nenhum salvo. Mas vendo esse intervalo, não há problema em entender isso. Apocalipse capítulo 7 nos mostra que durante os anos deste intervalo, uma multidão de gentios serão salvos. E quando o Senhor voltar à terra, ele separa estes das multidões incrédulas. E o fato de ele fazer essa separação na sua vida prova que haverá um intervalo entre o arrebatamento e a sua vinda à terra. Falta 1 minuto para 9h30, então deixe-me aproveitar este minuto para resumir o que temos aqui. A Bíblia fala de duas vindas de Cristo. Uma vinda já aconteceu, quando ele veio em graça para nos salvar. A outra vinda ainda é futura. Mas esta segunda vinda dele acontecerá em duas etapas. Primeiramente, ele virá até os ares e nos levará para encontrar com ele. Ficaremos com ele lá no céu vários anos, enquanto este pobre mundo continua passando por uma tribulação cada vez mais severa, até chegar naquela grande tribulação, tal qual nunca houve desde a fundação do mundo. Depois dos anos dessa grande tribulação, o Senhor sairá do céu, voltará à terra e nós com ele. E ele vai subjugar os inimigos, vai julgar os povos, os vivos, e vai estabelecer aqui na terra o seu reino. E durante 1000 anos ele reinará em justiça. Graças a Deus, isto é mais do que uma esperança, isto é uma certeza. Não há dúvida quanto a isso. A única dúvida é quanto à data deste acontecimento. Daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Mas ele virá primeiro para arrebatar os seus, talvez o último. E alguns anos mais tarde, virá até a terra. Amanhã, se até lá ele não tenha vindo até os ares, continuaremos. E espero que durante estes dias possamos ter uma compreensão mais clara, uma visão mais nítida destes acontecimentos tão importantes
que isto possa desprender-nos das coisas deste mundo, incentivar-nos a servir o nosso Senhor, sabendo que o tempo que nos resta é pouco. Vamos curvar as nossas cabeças e encerrar uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez levantamos os nossos olhos para agradecer ao Senhor por esta esperança tão certa, garantida, que um dia o nosso Senhor virá. Ele disse: se eu for, virei outra vez. Sabemos que Ele foi, entrou além do véu para interceder por nós, e estamos esperando a sua volta. Lembramos ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro